estão em todos os lugares. São organizações, o PCC, inclusive, extremamente capilarizadas, né? Elas estão desde a base até grandes empresários, enfim, igual a Jazz mesmo pontuou. Não tem mais cara e lugar. Qualquer pessoa pode ser, qualquer pessoa pode estar envolvida. E existe um histórico, sim, infelizmente, de corrupção na polícia, e a facilitação de você ter um membro do Estado, um membro, né, de quem ali poderia te investigar, de por quem poderia te barrar, funciona muito para o crime, né? Porque você tem o seu inimigo ali como aliado. Então, não é confirmando uma hipótese, mas isso não seria inovador e isso facilitaria, sim, a prática do crime. Então, tem que se apurar, tem que se investigar todas as hipóteses, né? O momento de investigação é justamente isso. Uma investigação bem feita, ela é composta por levantar todos os elementos, levantar todas as hipóteses que a gente tem ao nosso alcance para começar a ver quais delas se confirmam ou não e o que você pode dizer que de fato aconteceu. Buscar uma verdade mais próxima da realidade possível, né? Para dizer, esse crime aconteceu por conta disso, com auxílio de tal pessoa, e esse é o trabalho investigativo exemplar que a gente tem visto a polícia fazer, sim. Tem sido uma investigação rápida, uma investigação bem eficaz, e quanto mais rápido, mais chance de ser eficaz de fato porque você consegue ter elementos ali que não se perderam no tempo, né? Como, por exemplo, os vestígios genéticos que foram encontrados dos envolvidos. Você consegue ir atrás de provas que poderiam perfeitamente ter sido destruídas também ao longo do tempo, como celulares, conseguir fazer busca e apreensão, tudo num tempo muito rápido, né? E até por isso a decretação das prisões temporárias, que são prisões que têm justamente essa finalidade de se averiguar e obter elementos para corroborar, para contribuir com a investigação e justamente levantar, excluir também, né, hipóteses e se chegar o mais perto do que aconteceu. Jazz, e ainda tô curiosa porque a Jazz está anotando bastante, eu tô curiosa para saber as anotações dela e a opinião dela, e também aproveito para já falar, a gente está falando de enraizamento de alguma forma, né, de raízes aí do PCC. Por exemplo, também na polícia, mas muito na política também, né? Não, na política também, isso é um fato, a gente não pode ignorar, né? E nem tentar fingir que não acontece, eu acho isso muito importante. Porque a realidade é que o PCC ele tem um domínio de uma área que tem muito crescimento e muita importância em todos os aspectos, que é a área financeira, né? Então, quando a gente olha para a expansão monetária, para o investimento em campanhas, para as zonas de domínio, né? A gente consegue imaginar isso em filmes que tratam ali como tropa de elite, as áreas de determinadas facções em relação a um político poder ou não estar ali. Então, quando a gente olha para isso tudo, a gente precisa entender que o PCC também busca estar com essa presença na política. Não só o PCC, mas esses grupos, essas organizações que deveriam ser tratadas como máfia. E não é só aqui no Brasil. Quando a gente olha para a situação do México e da Colômbia, o México hoje menos, Colômbia também hoje menos, porque eles combateram mais isso em relação à situação política. A infiltração de agentes do crime organizado, principalmente do narcotráfico, dentro do Estado, de maneira formal, para a eleição de políticos que os representassem, é altíssima. Nós chamamos isso de narco-estado. O Brasil caminha para isso quando muitas das vezes nós não vemos um combate eficiente. O que é esse combate eficiente? Eu acho que a gente precisa olhar para a porta giratória. A porta giratória é o fato que muitos dos presos dessas organizações, eles entram e saem o tempo inteiro. E eles vão subindo na escalada do crime, eles vão subindo na escala do que é ser criminoso, como se fosse uma hierarquia, e eles vão se destacando cada vez mais para essas organizações criminosas, eles vão tendo mais poder. Então, assim, não é muito inteligente, não é inteligente de forma alguma, investir 1 milhão para prender alguém e soltar depois de 2 anos. Tampouco é inteligente investir de novo e soltar de novo. E o Brasil está caindo muito nisso. Então, eu acho que a gente precisa de uma reforma, muitas vezes, que é sobre como que nós vamos lidar com os presídios de segurança máxima, como que nós vamos lidar com a questão das próprias máfias no longo prazo, porque a grande questão aqui não está sendo eficiente da forma que estamos fazendo. E quando a gente vai falar sobre isso ainda hoje, mas a gente cria um mecanismo como a PEC da blindagem, eu vou te falar, sabe o que é a melhor escolha para um agente do crime organizado hoje? Virar deputado federal. E é justamente agora que eu encerro com outra luz, a gente está cheio de luz aqui, com a Luciana, para a gente passar para a PEC da blindagem. Antes, Luciana, para a gente fechar a parte do crime organizado e do PCC,
Queria aproveitar para relembrar com você que a gente teve, então, essas operações, a gente citou de postos de combustível, cita também Favela do Moinho, citou Cracolândia, temos também, inclusive, ligação aqui nos ônibus, por exemplo, da capital, né? Sim, isso mesmo. E o que é mais importante nesse contexto todo é que nós temos essa máfia integrada, infiltrada dentro da política, financiando agentes políticos. E quando a gente voltar só um pouquinho lá atrás, Bia, na questão da proteção dos delegados. São Paulo hoje é o 23º lugar na questão remuneração de um delegado. O delegado em início de carreira, ele ganha pouco mais de R$15 mil. Quando ele chega ao nível especial, ele ganha algo em torno de R$18 mil. O primeiro lugar está o estado do Mato Grosso do Sul, cujo salário gira em torno de R$42 mil. Como um delegado, quando termina a sua profissão, lá, o seu período que ele exerceu o cargo dele, se aposenta, ele vai conseguir manter-se com o carro blindado. E não é só 60 tiros de tiro de fuzil, uma blindagem aí, as que existem mais seguras no mercado que as pessoas podem usar, é o nível A3, não seguraria. Então, quando você olha tudo isso que está acontecendo, todo esse contexto, uma coisa é fato, o poder... Hoje, nós temos um terceiro poder, que administra os postos de gasolinas, que administram até alguns hospitais particulares, como dizem por aí, dos bastidores, que é onde pessoas que se ferem em algumas operações aí, que são combatidas pela polícia de forma clandestina. Então, a gente tem aí hoje uma infiltração, um prejuízo para o cidadão, para a própria polícia, para o Estado e que precisa ser corrigido. E como muito bem foi colocado para a Jéssica, quando você vê essa questão dessa PEC da blindagem, que é uma vergonha, porque o bom político não tem que temer, aqui é um dinheiro que está sendo gasto, que poderia ser perfeitamente desviado para quê? Para combater essa organização criminosa, como foi colocado lá atrás pelo Sérgio Moro. Nós tivemos operações Mãos Brancas na Itália e lá eles conseguiram, sim, chegar aos principais culpados lá, as pessoas que organizavam tudo aquilo e conseguiram, de certa forma, combater. Então, no Brasil, falar que, como algumas pessoas falam, não existe salvação, eu acredito sim que se fizer um trabalho através da inteligência, com investimentos que vão ter que ser pesados por parte do poder público, a gente vai conseguir retomar condições de governabilidade, governança do nosso país em prol da população, para que a gente não tenha mais pessoas que dedicaram uma vida inteira sendo vítimas de uma forma tão brutal quanto a que aconteceu com o delegado Rui.